Som. Sou da Igreja na Graça e na Paz do Senhor Jesus. Saúdo aos irmãos também que estão na internet. Deixa eu me lembrar dessa máscara. Minha esposa já me deu bronca outra vez que eu deixei a máscara pendurada aqui, então não vou me esquecer dessa vez. Meus irmãos, é uma grande alegria, uma grande responsabilidade, uma grande honra e com grande temor também que a gente está aqui, né? E eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou em meu coração há mais ou menos 2 anos. Identidade. Tá, Marcelo, não sei se está fácil aí aquela imagem que eu pedi para você, que eu mandei para você, se você puder colocar. Algo que eu acho muito interessante quando a gente pensa em quem nós somos, a gente, pelo menos eu me lembrei de Sun Tzu, que escreveu A Arte da Guerra. E ele comenta que quando você conhece o seu inimigo e quando você conhece você ganha 100% das batalhas. Quando você conhece só o seu inimigo e não conhece você ganha 50% e perde 50%. E quando o contrário, quando você conhece você, mas não conhece o seu inimigo, você também ora ganha 50%, ora perde 50%. Eu acho muito interessante quando você coloca algo em evidência, né? Vamos pegar a nossa identidade, colocar aqui num pedestal e vamos começar a olhar, vamos começar a observar, vamos começar a analisar, vamos começar a comparar com outras coisas. Quando a gente pensa em identidade, pelo menos algo que é muito temido, né? Eu ouço muito falar disso. Você está naquelas entrevistas de emprego e a pessoa pergunta: como você se define? Quem é você? Isso é muito temido, né? As pessoas têm muita dificuldade em responder. Há alguns anos atrás, como o pastor comentou, eu fui membro aqui da igreja e a gente ministrava um curso chamado Segue-me. É fantástico esse curso. E o que eu gostava muito, uma frase que nunca saiu da minha cabeça, do meu coração, foi: nós somos as escolhas que fazemos. Eu já comentei isso em vários cursos, mas acima de tudo, o que nos define de verdade não são somente as escolhas, mas é o que fazemos, são as nossas ações. Elas dizem quem nós somos. Primeiro você escolhe quem você quer ser, depois você pratica as ações, você age de acordo. Assim, para saber quem é você, é preciso olhar para tudo aquilo que você faz. E quando a gente pega o texto de Mateus 7,16, a segunda parte, vocês os conhecerão pelos seus frutos. Como posso realmente conhecer alguém? Olhando para o que ele ou o que ela faz. Muito interessante, eu vi recentemente na mídia, não importa quem, tá? Mas eu vi uma pessoa, ela recebeu a unção do Edir Macedo e ela tomou hóstia em Aparecida. E aí você pergunta, essa pessoa é um católico ou um evangetólico? Então é um pouco confuso, né? Quem é essa pessoa? É difícil, existe alguma coisa errada, tem algo que não bate, alguma coisa não está coerente, as falas são diferentes daquilo que a pessoa faz. Quando a gente também lê Mateus 3:8, se vocês quiserem abrir comigo, irmãos, Mateus 3, versículo 8: deem fruto que mostre arrependimento, ou mostrem ações ou um comportamento que mostre arrependimento. Quando eu também leio Mateus 7:31, eu vejo o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Mateus 7:21. Então, a gente se pergunta, ou eu me pergunto, olhando para vocês e olhando para mim no espelho: quem é você? Somos aquilo que fazemos e não o que dizemos que vamos ou não fazer. Mas, e quando a nossa resposta for: quem é você? Eu sou cristão.
Ok, amém, graças a Deus. O que significa ser um cristão? Pequeno Cristo, uma cópia de Cristo, um discípulo de Cristo. Bom, se eu sou cristão, as pessoas partem do pressuposto que eu devo praticar as ações que Jesus praticava. Vamos então falar sobre a prática da humildade. Mateus 7, de 24 a 27. Se vocês puderem abrir, vamos ler. Mateus 7, de 24 a 27. Portanto, quem ouve estas palavras, essas minhas palavras, e as pratica, é como um homem prudente, e eu grifei prudente, que construiu sua casa sobre a rocha, e eu também grifei rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, palavra que eu também grifei, que construiu sua casa sobre a areia, também grifei essa palavra. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando eu leio também, e esse texto para mim é fantástico também, Tiago 1, 22. Se vocês puderem abrir também, por favor. É fantástico o que Tiago fala para a gente. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Meus irmãos, a teoria na prática é outra. A gente já leu e já ouviu muito isso. Existe um saber teórico, que é o saber propriamente dito, você toma conhecimento de uma informação, e existe o saber operativo, é aquele saber fazer. Vocês já perceberam que estamos cercados de pessoas sábias, de pessoas eruditas, de pessoas que lançam verdades o tempo todo sobre tudo? Todo mundo parece que já sabe de tudo. Estamos mais orgulhosos e mais cheios de nós mesmos, achando que podemos tomar decisões com base em nosso conhecimento e em nosso saber. Mas, quando eu leio Provérbio 3:7, se vocês quiserem abrir, por favor, Provérbio 3:7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. E aí a gente fala para as pessoas, isso faz mal. Aí a pessoa fala, eu sei, isso é errado, eu sei, essa atitude não é bonita. Aí a pessoa fala, eu sei, você não deve fazer isso. Aí a pessoa responde para você, eu sei. Bom, então se você sabe de tudo, por que é que você age como se de nada soubesse? Então é interessante isso, né? Eu acho muito curioso, alguns irmãos, irmão, olha, isso aqui é assim, eu sei, irmão, isso aqui é assado, eu sei. Então, se você sabe, por que não pratica? Sócrates, filósofo grego, que foi tido como um dos homens mais inteligentes da sua época, dizia sempre uma coisa, são duas frases dele que são muito famosas, abre aspas, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. De novo, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Segunda frase dele que eu acho fantástica, todo o meu saber consiste em saber que nada sei. De novo, todo o meu saber consiste em saber que nada sei. O que podemos aprender com somente o cara que foi considerado o mais inteligente da época dele? Que quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que não sabe nada. O problema da igreja hoje, meus irmãos, ou seja, o problema meu, o problema nosso, não é a falta de conhecimento, porque hoje em dia é muito fácil. Hoje em dia, com alguns poucos cliques, você tem acesso a tudo. Há 30 anos atrás, para comprar um livro diferente, você tinha que comprar de fora, o livro era em inglês, demorava 90 dias para chegar, você pagava um imposto absurdo, e se é que chegasse, né? Às vezes dava o problema e extraviava. Não é a falta de conhecimento hoje em dia,
ou melhor, a falta de conhecimento da palavra de Deus, mas a prática das verdades que grande parte dos cristãos já afirma saber, mas não consegue viver em suas vidas. Sabedoria, portanto, se a gente for pensar, é o conhecimento, é aquilo que você adquire, só que aplicado na prática. Isso é sabedoria. Mateus 7,17: semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Então a gente vive num grande dilema, num grande problema, numa grande dúvida. Como servos de Deus, devemos tentar viver uma vida que esteja de acordo com os valores eternos, os valores de Deus, que podem ser encontrados ao longo da Bíblia, como amor, bondade, sacrifício, perdão, humildade, justiça, arrependimento e etc. Sabemos que não devemos matar, roubar, mentir, cobiçar, fazer fofoca, ser idólatras, ser avarentos, etc, etc. Tudo isso é claro para mim e é claro para vocês, amém? Isso é muito claro, todos nós já lemos isso, todos nós que lemos um pouquinho da Bíblia, todos nós que frequentamos a escola bíblica, todos nós que procuramos nos alimentar da palavra de Deus, sabemos disso. Por que então, mesmo sabendo o que é bom, continuamos a fazer o mal? Uma coisa é saber o que é certo, outra muito diferente é fazer o que é certo. Na teoria é fácil, não é? Mas praticar tudo isso é difícil. Esta era a dor do apóstolo Paulo. Ele não fazia o que desejava e sabia ser certo, mas sim aquilo que odiava. Abram para mim, por favor, em Romanos 7,15, para a gente ver o que o apóstolo fala sobre si mesmo. Romanos 7,15: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Paulo foi um rapazinho, ele só escreveu 13 dos 27 livros da Bíblia, do Novo Testamento, só 13, né? Paulo sabia toda a teoria, mas não conseguia colocar todo o seu conhecimento em prática. Ao menos esta é a sua reclamação quando a gente lê o restante do capítulo 7 de Romanos. Mas vamos falar um pouco então sobre teoria, prática e hábito. Quando a gente pensa em teoria, é importante sim adquirir conhecimento. A gente precisa estudar, ler, pesquisar e aprender mais sobre o reino de Deus. Leia a Bíblia. Existem também ótimos livros que podem ajudar a entender melhor as coisas sobre Deus, sobre Jesus, sobre salvação, sobre o Espírito Santo e assim por diante. Quando nós lemos 1 Timóteo 3,16, a gente confirma isso. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Meus irmãos, Deus faz a parte dele, nos abençoando, nos dando capacidade, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, nos dando capacidade, nos dando tempo, nos dando coisas para consultar, para ler, para entender. Ele nos abençoa, mas a gente precisa fazer a nossa parte também. Uma vez eu ouvi de um jovem que queria fazer uma prova no Enem e ele orou durante meses para fazer a prova. Aí eu pergunto para vocês acham que as orações dele funcionaram? Ele passou no exame? Infelizmente não. Sabe por quê? Porque ele só orou. Ele não estudou, ele não abriu nenhum livro, nenhuma apostila, ele só pediu pelo milagre, esperando que Deus lhe desse todas as respostas, e desse tudo na mão. Deus faz a parte dele, meus irmãos, a gente precisa fazer a nossa. Tem aquele exemplo antigo também, que todos vocês já devem ter ouvido. Aquele homem, né, um irmão ali no mar, se afogando, e aí ele, Senhor, me salva. Aí de repente aparece um surfista, olha, pega na prancha aqui. Não, sai daqui, é Deus que vai me salvar. Ok? Senhor, me salva. Aí vem uma lancha,
Cara, sobe aí, não, sai daqui, é Deus que vai me salvar. Ok. Aí vem um helicóptero, olha, eu vou jogar a boia para você, não, sai daqui, Deus vai me salvar. Aí é claro que ele morre, né? Aí chegando no céu, ele fala, puxa Senhor, o Senhor me salvou. Eu falo, cara, eu te mandei um surfista, eu te mandei uma lancha, te mandei um helicóptero, cara, e você não pegou, por quê? Então, meus irmãos, a gente precisa fazer a nossa parte. Marcos 12, 24, se vocês quiserem abrir, Marcos 12, 24. Jesus respondeu, será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus? Eu gosto muito de Atos 17, 11. Atos dos Apóstolos 17, 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Eles examinavam, eles estudavam, eles ouviam e depois eles comparavam para ver se era daquele jeito mesmo. Meus irmãos, então a teoria é importante, prática também é importante. Todo conhecimento depois de aprendido, se não for colocado em prática, ele vai ser esquecido rapidamente. Tem um ditado que diz o seguinte: saber e não fazer é o mesmo que não saber nada. Mais uma vez, saber e não fazer é o mesmo que não saber nada. Tem uma série de TV que eu assisti, eu achei muito interessante uma frase que um coach, um treinador, falou para o rapaz que estava lá desanimado, queria desistir. A gente tenta, a gente erra, aí a gente cai, a gente aprende, levanta e tenta de novo. Qualquer conhecimento, para que seja aprendido de verdade, deve ser colocado em prática, depois experimentado uma e outra e mais outra vez. Não basta apenas adquirir conhecimento, ele precisa ser posto em ação. Quando a gente lê Mateus 7,24, que a gente já leu ali, portanto quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Ouvir e praticar. Eu adoro também Salmos 1, 2 e 3. Salmos 1, 2 e 3. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Eu grifei essa passagem. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, meus irmãos, é maravilhoso colocar em prática. Mas como ser um praticante e não apenas um ouvinte da palavra, como o Tiago fala para a gente? Como ser igual a esta árvore que não murcha e que dá muito fruto e que tudo que faz prospera? Como prosperar em tudo? Aí tem um segredo, né? Está lá em Mateus 16, 24. Mateus 16, 24 diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Simples, né, meu irmão? Negar a carne, coisa simples, né? Obedecer a Deus, imitar ao Mestre Jesus. Eu adoro o que Paulo fala em 1 Coríntios 11, 1. Tornem-se meus imitadores, assim como eu o sou de Cristo. E aí, por fim, o hábito, né? Teoria, prática e hábito. Por nossa própria conta, não somos capazes de sempre seguir pelo caminho da sabedoria. Precisamos da ajuda de Deus. Sozinhos a gente não consegue. Devemos alimentar nosso corpo e mente com a palavra de Deus, fazendo dela nosso prazer de dia e de noite, assim como o salmista sugeriu. Lá em Efésios 5,18, a gente diz que devemos nos deixar encher pelo Espírito. Efésios 5,18. Eu adoro também Mateus 4,4.
diz que o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Precisamos, portanto, meus irmãos, nos alimentar para que o nosso espírito esteja forte. E isso deve se tornar um hábito diário. Em nosso coração existem dois lobos, né? Se eu não me engano, acho que foi Lutero que falou isso, eu não estou lembrado agora, né? A carne e o espírito. O que vai ganhar a luta é aquele que for mais alimentado. Eu gosto muito, eu peguei uma vez uma revista de um estudo bíblico, eu não me lembro se era Lutero, que dizia o seguinte, que o estudo bíblico é como um barco com dois remos. O remo da oração e o remo do estudo bíblico. Se usamos apenas um, perdemos o rumo. Não sei se algum de vocês já esteve em um barco a remo. O que acontece se você mexer só de um lado? Você anda em círculos. O que acontece se você não se mexer? Você vai ser levado, pior, né? Você vai ser levado pela correnteza. E aí, sabe-se lá onde você vai parar. Então, estudo bíblico e oração, esse tem que ser o nosso hábito diário. Lá em Tiago 1,25, nós vemos o seguinte, Tiago 1,25: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Vocês querem ser felizes, meus irmãos? Amém? É só seguir o versículo. Não é simples. O duro é que a gente mesmo é que se sabota, né? O cristão que pratica a humildade ou os valores ensinados por Jesus possui uma felicidade diferente. Ele tem a consciência de que é objeto do favor de Deus. Perante o Senhor, ele sempre será abençoado. Para exercermos o hábito da prática dessa humildade, o que a gente precisa fazer, meus irmãos? Crucificar a nossa carne diariamente, permitindo que Cristo viva em nós. Gálatas 2:2, parte A do versículo. Gálatas 2:2: fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Por isso, meus irmãos, graças a Deus. O sorriso do Senhor está sempre sobre uma pessoa assim, pois a humildade fará parte do seu caráter, e isto o levará a possuir a paz de Deus em seu coração, uma paz que excede, como a própria Bíblia diz, todo o entendimento. Precisamos, portanto, meus irmãos, estudar, precisamos praticar, precisamos viver a palavra, e isso deve se tornar um hábito diário. Uma vez eu li, não sei se eu li numa pregação, não lembro agora, num estudo bíblico, não lembro agora no livro. Se você é cristão e você não tem sede e fome da palavra de Deus, alguma coisa está errada com você. Você precisa saber, você precisa orar e pedir para Deus te curar dessa doença, dessa anorexia espiritual. Você precisa ter fome e sede da palavra de Deus. Agora eu pergunto novamente, falamos de teoria, de prática e de hábitos que você tem que ter diariamente. Quem é você? Você e eu somos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso. Que sejamos sal e luz neste mundo maligno, meus irmãos. Que eu e você possamos diminuir para que Cristo cresça em nós. Que todos possam ver Cristo em nós e não nós mesmos. Marcelo, aquela citação está por aí, aquela que eu te mandei, se você puder colocar para mim, por favor. Tem uma citação de Moody em um livro do Philip Yancey, se não me engano, Maravilhosa Graça. Não olhem para as pessoas, podemos asseverar, olhem para Jesus. Mas embora isso possa parecer correto, a verdade solene ainda permanece. Queiramos ou não, somos o único Jesus que as pessoas veem. E a citação de Dwight, né, lá no livro do Philip Yancey: de 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão lerão você, lerão os cristãos. Nós somos o evangelho que as pessoas verão.
Temos que mostrar coerência, meus irmãos. Temos que tomar cuidado para que nossas ações reflitam quem somos. Quem nós somos? Imitadores de Cristo. Nossas ações gritam muito mais alto do que nossas palavras. Isso vocês já ouviram muitas vezes por aí. Eu gosto muito do que está lá em Filipenses 4, 8 e 9. Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Quem é você? Serei um praticante de tudo o que aprender da palavra de Deus e não mais apenas um ouvinte. É isso que eu preciso pegar para mim. Você já é um discípulo de Jesus? Amém por isso. Então permita que o Espírito Santo trabalhe em sua vida, fazendo de você alguém mais parecido com Jesus Cristo. Você ainda não convidou Jesus Cristo para ser o seu Senhor e Salvador? Bom, faça-o agora, meu irmão. Ore, convide o Senhor Jesus para entrar no seu coração. Quem é você, afinal? Você é o homem prudente que construiu a casa sobre a rocha? Ou você é o insensato que usou a areia? Você prospera em tudo o que faz? Ou está enganando a si mesmo? Coloque sua identidade em evidência. Compare-a com a palavra de Deus e escolha quem você quer ser. Eu acho fantástico uma reflexão que eu ouvi de um pastor certa vez. Ele dizia o seguinte: quando pensamos em identidade, pensamos de onde viemos. Quando pensamos em identidade, é preciso descobrir quem é o nosso Criador. Quando descobrimos quem é o nosso Criador, descobrimos quem somos. E aí que está, né, meu irmão? Para saber quem você é, primeiro é preciso saber quem Cristo é. Para você saber quem você é, você primeiro precisa saber quem Jesus Cristo é. Ao contemplar Jesus Cristo, você descobre quem você é. Sabe por quê? Porque eu e você, para a glória de Deus, fomos feitos para ser como Cristo. Amém? Pare de buscar sua identidade. Ela está em Cristo. Ela não está em nenhum outro lugar. Glória a Deus por isso. Passe a buscar Jesus Cristo. Somente nele você encontrará tudo o que procura. Somente nele você encontrará tudo o que precisa. E somente nele você encontrará tudo o que jamais sonhou para a sua vida. Que o Espírito Santo, meus irmãos, nos ajude a sermos quem Deus nos criou para ser. Ou seja, filhos de Deus com o caráter cada vez mais semelhante ao de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês.